Pois é, contando um pouco da minha história, como vocês haviam perguntado, eu acabei me formando em enfermagem primeiro, né? Acabei atuando como enfermeiro. Depois acabei fazendo medicina no estado do Espírito Santo, na faculdade chamada Unesc. Acabei me formando lá e com isso eu acabei conhecendo um pouco sobre a dermatologia através de um professor meu, que era o Leonardo Ferreira, uma referência na dermatologia, né? A nível de Brasil também. Ele tem vários cursos, né, de formação acadêmica na área da estética e da cosmética. Então trabalhei um pouco com estética e depois acabei em São Paulo, na BWS, fazendo um curso de tricologia e dentro do curso de tricologia da grade curricular, a gente tinha a parte de transplante capilar. Então lá também acabei fazendo cosmiatria antes, que é cirurgia de face, então a gente acaba fazendo pálpebra, mini lift de face, né, em procedimentos cirúrgicos, laser terapia também, que eu acabei atuando e no final eu acabei desenvolvendo essa questão da tricologia, né? Me adaptei bastante. É uma área que eu amo muito fazer porque eu sou sujeito a objeto da ação porque eu vim de uma família calva. Então existia um interesse muito grande em desbravar esse ramo da tricologia para entender um pouco o que estava acontecendo comigo e dar essa possibilidade, né? De ser sujeito a objeto da ação. Estudar bastante também me levou a perceber que outras pessoas precisavam dessa ajuda e que eu poderia, tanto na parte clínica quanto na parte cirúrgica, poder acrescentar para esse paciente, né, e dar a resposta realmente que eles precisam quando eles buscam a gente. Então, seja num tratamento por algum tipo de alopecia, ou seja no final com transplante capilar. E lembrar sempre que o ramo da tricologia ele cresce todo dia. A gente vê profissionais cada vez mais, né, entrando no mercado, porque é um campo que o que se falou da tricologia é o que se tem até hoje. Mas a gente precisa abrir os horizontes, né? O imaginário da gente, não só de ficar na mesmice, né? Na zona de conforto, de achar que procedimento cirúrgico é o que vai te render mais ou é o que você tem que fazer em grande demanda, porque a gente sabe que outros profissionais vão chegando no mercado. Mas o grande diferencial da tricologia e de Dr. Luciano é que o nosso Centro de Medicina Capilar, a Pecorelli, a gente não faz só procedimentos e não trata só a parte clínica. A gente também é envolvido com pesquisas. Então lá, com vários pacientes que vão chegando e vão dando a oportunidade de a gente trabalhar, a gente acaba, né, percebendo que alguns casos não são ainda descritos na literatura, como a questão da microanatomia folicular, como a questão de algumas patologias de couro cabeludo que não são indicativos de transplante, e isso faz a gente ter a sensibilidade de individualizar e personalizar os atendimentos. Então, nem todo mundo vai ter a indicação de realizar transplante capilar. Esse é o nosso compromisso, é a nossa ética e nosso respeito pelo paciente. Então, a gente tenta buscar, né, de uma forma bem humanitária mesmo, acabar ajudando o outro naquilo que ele precisa. E não só indicando o transplante de forma aleatória ou então só visando lucro, porque não é essa a nossa intenção. A gente realiza o procedimento, lógico, né? Transplante capilar. Mas a gente precisa avaliar antes se esse paciente tem ou não a indicação de realizar esse tipo de procedimento. Então, minha formação até hoje, né? Busco cursos de qualificação lá fora, né? Já fiz workshop com o pessoal da Turquia, né? Já busquei outros profissionais a nível de São Paulo, né? Goiânia, São Luís do Maranhão, para que a gente pudesse, né, interar um pouco dessa questão de ver como cada um trabalha e a gente tentar agregar, né, para a nossa prática e o nosso cotidiano aquilo que é mais importante. E o que não for tão interessante para a gente acaba, né, descartando e fica apenas com aquilo que vai dar resultados, né, e que vai trazer satisfação tanto para a gente quanto profissional e para a equipe, quanto para os pacientes que buscam o nosso tipo de atendimento. No início, me perguntaram se eu já comecei fazendo o FUE. Bem, nos primeiros cursos de formação da gente, como tem muito tempo atrás, mais de 10 anos, o pessoal não falava-se muito ainda de FUE, estava se iniciando no Brasil, alguns profissionais já trazendo essa técnica, então a gente aprendeu muito o FUT, que a gente cortava, uma cirurgia que você corta um recorte e passa o pessoal na bancada para separar folículo por folículo, e depois a gente faz as incisões e vai colocar esses folículos. Só que a técnica, ela não dava a quantidade de folículo ideal. Isso incomodava muita gente, porque aqueles transplantes maiores, onde você precisava de grande quantidade de folículo, você acabava não tendo com aquele tipo de procedimento. Daí foi que despertou, né? Onde a gente foi fazer os workshops lá fora, que eu falei. Começou a despertar essa coisa da mecanização do transplante capilar. A utilização de aparelhos para coleta, né, de folículo por folículo, de uma forma mais simétrica, sistemática. E daí foi em 2015, mais ou menos, quando eu comecei a me envolver com a técnica FUE, onde a gente fez workshop, né, para entender como que seria essa técnica, outros cursos lá fora em São Paulo, para se adequar em relação ao manuseio dos equipamentos e quais instrumentais necessários que você precisava usar, porque era uma mudança total de procedimento. A gente utilizava pinças anatômicas, né, para fazer a ressecção desse folículo, que é dividir um por um, e na verdade a gente passava a utilizar agora um motor, né, que a gente chama de rotor.
Então era uma técnica mecanizada, chama FUE mecanizado, porque tem o FUE que é manual. A gente estava discutindo um Rescience agora, que é um congresso que tem a nível internacional, onde cada profissional que trabalha com transplante capilar, ele defende, né, a sua técnica e o tipo de aparelho que se usa. Então, se a gente for discutir, tem vários tipos de aparelho que se usa no mercado, só que já tem algumas correntes aí defendendo também a técnica manual, onde você tem um punch que você faz a coleta manualzinho, que isso dá você uma quantidade de força, o newton que você vai aplicar ali naquela região, ela danifica menos o folículo. E já o rotor tem uns que tem um ciclo que é oscilatório que a gente fala e contínuo, e aquilo pode danificar se você não tiver muita habilidade em trabalhar. E também os tipos de punch que a gente usa, que são aquelas broquinhas que a gente vai fazer a coleta de material. Cada paciente, né, tem o seu fio de cabelo, a gente tem os cabelos que são caucasóides, os negroides, os mongoloides, e a gente vai ter que utilizar o punch ideal. Então a técnica mecanizada, ela veio pra gente a partir de 2015 por aí, quando a gente começou a sentir a necessidade de se adequar, né, e buscar a evolução do mercado, porque não dava para ficar fazendo uma técnica que já era obsoleta, né, que não dava tantos resultados assim, né? Ela tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então, com essa questão tecnológica, a gente acabou mais desenvolvendo a técnica FUE e tentando se adaptar, né, e se adequar cada vez mais para transformar os transplantes de uma forma mais natural, saber lidar direitinho com os enxertos, né, manipular os enxertos e principalmente os aparelhos e indicar também quais são as melhores brocas e individualizar para cada paciente esse tipo de procedimento. Quando você começa a oferecer o serviço de tricologia de transplante capilar, é que você começa a observar, né, as demandas e as patologias vão chegando até você. Hoje, 90 a 95% das pessoas que procuram o nosso atendimento é por questão tricológica, ou seja, por alguma doença de couro cabeludo, do cabelo, da haste capilar, e a grande maioria dos pacientes homens eles procuram por questão da calvície, né? Então, isso acaba mexendo com o imaginário do homem, acaba mexendo com seus aspectos psicossomáticos, e aí a gente começou a perceber essa questão. No desenrolar da história, quando você vai fazendo os exames de tricoscopia e você vai ficando mais experiente naquele tipo de trabalho que você está realizando, você vai começando a perceber algumas questões que você busca na literatura, você busca em algumas publicações científicas que você não encontra. Então, e por eu ser também, né, uma pessoa do senso comum, antes de ser médico, que vim de uma família onde tem calvos, tanto da parte materna quanto paterna, eu acabei me despertando por alguns questionamentos que eu faço e que eu escrevo para a gente transformar isso basicamente lá na frente, né? Tanto em uma produção científica como em um livro. Então, ano que vem eu já estou pensando em publicar esse artigo, né? Onde a gente fala da microanatomia folicular e da associação muito perto do homem da alopecia androgenética, que se fala muito, mas ela só corresponde a 30% da alopecia, com a alopecia cicatricial, tipo um Lincoln plano pilar. Porque a discussão é, tantos medicamentos a gente pode estar fazendo uso para bloquear os efeitos DHT e diminuir essa progressão da calvície, e a gente ainda continua vendo no Brasil cada vez mais, 48 milhões de homens no Brasil são calvos, então a gente acaba falando assim, meu Deus do céu, tem alguma coisa que não bate, né? A conta não bate. Então, se tem muita gente que se preocupa com a calvície, que trata, e por que existe tanto calvo ainda? Eu duvido se você sair daqui e não se esbarrar em 1 ou 2 calvos por aí na esquina, senão sempre vai ter homem calvo, não tem pra onde correr. E a gente precisa entender como calvo também, assim, fazer alguns questionamentos, né, no imaginário da gente, para tentar buscar respostas para ajudar o outro, já que a gente está nesse meio e convivendo com esses pacientes que buscam, né, um atendimento na clínica e que a gente desperta, assim, várias biópsias de couro cabeludo que eu faço e que o paciente tem, além da alopecia androgenética, uma associação com o Lincoln plano. Porque eu acho que a alopecia androgenética tem uma ligação muito forte com a patologia cicatricial, senão a gente não ficaria careca para perder o folículo e morrer. Então, se fosse só androgenética, teria como bloquear os efeitos e a gente ficaria com o nosso cabelo. A gente sabe que mesmo assim, a gente tem a progressão da calvície e aqueles homens que a calvície é bem extensa, que a gente classifica como grau. Então, esses graus de calvície hoje é só a nível mesmo didático, porque se a gente for analisar ao pé da letra, ninguém tem a cabeça igual ao do outro. Todo mundo tem a cabeça diferente. Então, pode ser uma cabeça normocefálica, plagiocefálica, dolicocefálica. Então, a gente vai ter que atuar em cada paciente fazendo uma escala que a gente utiliza chamada Precise. É uma escala onde a gente vai medir as áreas receptora e área doadora e saber se o transplante é compatível ou não. E antes, analisando esses efeitos, né, da calvície. O que causou essa calvície? Qual foi a etiologia, ou seja, qual foi a causa disso? Se foi um fator cicatricial, se foi alguma doença bacteriana, se foi androgenética, para a gente ali tomar uma decisão. Então daí, nessa questão, foi que a gente foi percebendo os casos chegando e que não era muito pouco
divulgada essa questão e que a gente bate o martelo e tenta se certificar cada vez mais, né, comprovando com biópsia e com os tratamentos que a gente faz na clínica, para que a gente consiga fazer uma boa dissertação e quem sabe até, né, abrir o imaginário da comunidade científica no ramo da tricologia, porque ainda é muito pouco ainda a questão de estudo e abordagem dentro da tricologia. Tem-se muitas coisas ainda a se desbravar, tem muito caminho ainda para seguir, para que a gente consiga resolver essa questão que mexe tanto com a questão psicológica do homem, com a autoestima, né? Quando ele começa a perder cabelo, a gente sabe da questão, né? O cabelo é a moldura do rosto. Então o Instituto busca sempre não só realizar os procedimentos, mas também observar, analisar e tentar criar perspectivas para que a gente consiga trazer para o futuro e dar algumas respostas a esses pacientes que precisam tanto do atendimento da gente. Bem, em relação aos tipos de cabelo, a gente sabe que são vários, né? A gente vai ter os cabelos considerados negroides, são aqueles cabelos mesmo, né? Crespos, né? Negros, de pessoas que são afrodescendentes, né? De morenos, pardos. E nós temos também aqueles cabelos que são os que a gente chama de caucasoide. São aqueles cabelos mais castanhos claros, né? Aqueles cabelos avermelhados, que o pessoal chama, né, sarará. E temos os cabelos mongoloides, são os cabelos asiáticos, aqueles cabelos mais molinhos, né? Que são, você bota no lugar mongolóide, que você tenta botar no lugar, ele não fica, entendeu? É um cabelo complicado aquilo. Por mais que amarre, ele solta a xuxa que bota nele, entendeu? Então, assim, é um cabelo mais liso, né? Que a gente vê sempre nas pessoas mais que são os orientais. Então, há uma diferença muito grande na questão da estrutura do cabelo. A gente olha de cara, já vê, né, que o cabelo ele é diferente na textura, no brilho, né? O negroide é um cabelo um pouco mais, né? A haste capilar é um pouco mais, o diâmetro maior, né? Ela é uma haste capilar mais elipsada, seja uma elipse quando você olha na tricoscopia. A outra já é ovalada, quando a gente fala do caucasoide. E o outro é uma mistura dos dois. Então só dá para se ver essa questão da diferenciação mesmo assim, histologicamente falando, quando você bota no microscópio e corta num corte longitudinal. Aí você consegue ver essa parte elipsoide, essa parte ovalada do cabelo. E isso tem uma diferença muito grande na hora de você realizar o procedimento cirúrgico, porque os punches, que são as broquinhas que a gente vai utilizar para fazer a coleta, diferencia de um cabelo para outro. Então tem gente que não sabe lidar muito com cabelo negroide, né? Por exemplo, cabelo de pessoas afro. Eles têm lá embaixo um folículo que tem uma haste mais aberta, com as perninhas abertas. Então se você não souber lidar com isso e não souber o diâmetro que você vai utilizar da broca, do punch ou a profundidade, você vai acabar danificando esse folículo. Então, para isso a gente usa uns punches especiais que a gente chamado trombeta, entendeu? Uns punches que não são serrilhados, para a gente evitar esse dano. Então, na tricoscopia ele já vai te dar uma noção de como que é essa haste capilar. Então, essa diferenciação é importante para você avaliar que tipo de material você vai usar naquele transplante, a angulação do cabelo, que é diferente, e para isso tudo você trazer sempre aqueles resultados mais naturais possíveis para cada caso.